A paz de Jesus Cristo a todos. O texto da nossa meditação está em Gênesis 12, versículo 3, que diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Esse texto nos traz a proclamação de boas novas de salvação. Olha que interessante. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são, evangelho significa boas novas. São 4 cartas que foram escritas para anunciar, para proclamar a bênção de Deus, a salvação de nossas almas. Porém, nós vemos aqui, nesse texto, lá em Gênesis, no começo de todas as coisas, nós vemos Deus já pregando o evangelho, as boas novas para toda a humanidade. Ele diz aqui, ele impõe 2 condições, porque as bênçãos de Deus, na sua grande maioria, elas são condicionais, elas estão condicionadas a alguma coisa. Se você quer receber a bênção de Deus, você tem uma condição para cumprir. Isso desde o princípio até hoje vale. Então ele diz assim, abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, só vai receber a bênção quem satisfazer, atender e cumprir a condição de abençoar. Porém, aqueles que te amaldiçoarem, é outra condição, vão receber a bênção não, vão receber a maldição sobre si. Então ele nos dá 2 condições: ou abençoa para ser abençoado, ou tu amaldiçoa para seres amaldiçoado. Não existe um meio termo. Ou tu abençoa, ou tu não abençoa. Aí Jesus Cristo, quando estava ensinando a Nicodemos sobre o novo nascimento, ele fala assim: aqueles que crerem serão salvos, mas os que não crerem serão condenados. Olha que coisa maravilhosa. Se nós fazemos um trocadilhos com as palavras, aqueles que te abençoarem serão abençoados. Aí Jesus fala: aqueles que crerem serão salvos, aqueles que atenderem a esta condição de crer serão salvos. Aí ele fala: aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Ou seja, quem não crê será condenado. Então, se a condição era abençoar, agora a condição é crer. Se a condição era amaldiçoar, a condição agora é não crer. Se a recompensa pelo abençoar era receber bênção, agora a recompensa por crer é receber a bênção da salvação. Se a recompensa por amaldiçoar era receber a maldição, agora a recompensa por não crer em Jesus Cristo é receber a maldição da condenação eterna. Ou seja, não se mudou o evangelho, não se mudou as boas novas, não se mudou aquilo que estava no coração de Deus. Mas você pode falar assim: mas quando Deus disse isso, ele disse a um homem chamado Abrão, e ele disse a Abrão: aqueles que te abençoarem. Mas nós sabemos que o Antigo Testamento, ele é sombra das coisas futuras, ele é uma figura que aponta para Jesus Cristo, para as coisas que viriam a acontecer com o nascimento, com a encarnação de Jesus, até a consumação dos séculos. Então, se Abrão é um tipo de Jesus, eu poderia fazer assim, ler assim essa profecia, esse evangelho, essa boa nova. Jesus, aqueles que te abençoarem serão abençoados. Jesus, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E o que seria abençoar a Jesus? É fácil. Abençoar a Jesus é você crer nele, crer que ele se fez homem e habitou entre nós, crer que ele morreu na cruz para trazer o perdão pelos meus e os seus pecados, crer que ele ressuscitou e está vivo. Então,
botando, fazendo essa transliteração do que está escrito, poderíamos dizer assim: Jesus, aqueles que crerem em ti, que o Senhor morreu e ressuscitou, serão abençoados com a bênção da salvação, mas aqueles que não crerem em Jesus Cristo serão amaldiçoados com a condenação eterna, serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde o sofrimento será terrível por toda a eternidade. A mensagem de Deus não mudou, ela estava pré-figurada, ela estava escondida, ela era uma sombra daquilo que viria a acontecer, e nós vemos nesse texto de Gênesis 12:3, a proclamação do Evangelho de Deus para o homem. Que você possa, se ainda não assim fez, que você possa abençoar aquele que pode te abençoar, Jesus Cristo, crendo nele, entregando sua vida a ele. Pois se você não crê, já estará o amaldiçoando, dizendo que a sua morte foi em vão na cruz do Calvário, que não valeu de nada o seu sacrifício. Negando a Jesus, você está amaldiçoando aquele único que pode lhe abençoar com a bênção da salvação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.